Apresentando o vídeo o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre algumas coisas do cotidiano, não é? Uma situação que vai ser abordada nesse vídeo de hoje é sobre o autismo, também sobre medicamentos, não é? Remédios, doenças, coisas desse tipo, não é? Veja bem, surgiu a ideia de fazer esse vídeo porque eu rolando, não é, pela internet, buscando conteúdos para ler, por curiosidade. Mas aí me chamou a atenção uma notícia que eu li sobre cientistas norte-americanos que estariam estudando, pesquisando a origem, como surgiu e o que causa o autismo. Se tem causas, né? Parece que a pesquisa vai ser respondida ou concluída até setembro desse ano. Veja bem, eles falaram algo nessa notícia que eu li sobre agrotóxicos e aerosol, não é? Que isso contribui, porque né, o alimento a gente respira também e come. Aerosol, agrotóxico. Então isso, segundo esses cientistas, tem interferência. Bom, eu não sou cientista, mas eu vou dar uma dica para esses cientistas e caso alguém da CIA esteja conferindo o meu conteúdo, passe essa informação para eles aí, tá bom? É o seguinte, não é só aerosol ou qualquer coisa nesse tipo assim, né, de spray, com composições químicas. Uma coisa que quase ninguém sabe é que cada um de nós é um laboratório particular de química. Tudo em nosso organismo é química. Então veja bem, eu não sou cientista, tá? Eu sou apenas um curioso. Mas os alimentos modificados, né, esses alimentos industrializados, cada um deles por si só já causam doenças, se o uso for prolongado, não é? E se for só isso feito como alimento de uso, não é? Se não tiver coisas naturais, normais, sem muita química, esses alimentos eles já prejudicam. Imagina eles todos somados. Porque às vezes fica mascarado, porque coisas nocivas que tem em cada composição de cada alimento separadamente pode não fazer tanto mal quanto faria se tudo fosse somado. Então, quando você se alimenta na parte da manhã, tudo industrializado, aí chega no almoço, tudo industrializado, aí na tarde também, aí chega à noite também, aí você não vai durar muito tempo. Vai ter problema com a imunidade, vai ter problema em desenvolver doenças genéticas, porque tudo isso que é quimicamente modificado afeta diretamente no nosso DNA. Mesmo eu não sendo cientista, tá, gente? Eu estou só explicando aqui porque vocês vão ver matérias que eu selecionei aqui para vocês, falando sobre o autismo, falando sobre medicamentos e uma outra situação que eu tenho que falar aqui também. Se tivesse uma lei mundial onde seria proibido medicamentos muito caros, porque eu conheço histórias de pessoas que, para viverem, precisam de medicamentos que custam mais de 20 mil reais. Eu estou falando por baixo, porque tem medicamento que é mais caro ainda, por mês. Então, se acabar com isso aí, porque eu não entendo como tem gente que consegue ganhar dinheiro na custa do sofrimento das outras pessoas. Eu sinto vergonha disso. Para mim isso é indigno. Isso afeta diretamente a honra. Do meu ponto de vista, tá? Você ganhar dinheiro em cima do sofrimento das pessoas é desonroso. É isso que eu estou falando. E podem se sentir ofendidos quem faz isso. É uma forma de ofender educadamente, se é que vocês me entendem.
Eu acho muito triste você ficar rico, ganhar dinheiro em cima da tragédia dos outros. E outro detalhe que eu tenho que falar: muitas dessas empresas, empresários milionários, poderosos, que têm essas indústrias farmacêuticas, eles também são donos de empresas que produzem alimentos. Isso tem tudo a ver e fica na cara, é óbvio. É óbvio que eles causam o problema e vêm com os remédios como solução. E um outro detalhe: quase nenhuma empresa lança medicamentos para curar. Os medicamentos são para você ficar a vida toda usando, como escravo. Estão entendendo? Eles não querem solucionar o problema. Eles vão empurrando com a barriga. Aí você vai usando medicamento para o resto da sua vida. Não tem cura. Um outro detalhe que eu tenho que falar: falou em pandemia ou epidemia de autismo, não é? Veja bem, se você acha que eu estou falando besteira, dê uma olhada nos povos indígenas. Não é? Você não vê problemas de saúde neles como tem nas demais pessoas que vivem na sociedade ou em sociedade. Porque eles se alimentam de coisas naturais. Estão entendendo o raciocínio, não é? Então eu não estou dizendo, gente, que a gente tem que parar de usar tudo que tem aí para a gente usar. Comer as coisas industrializadas ou tomar remédio quando for necessário. Não estou dizendo isso, que a gente não tem que fazer nada disso. O que eu acho é que deveriam ter leis onde esse negócio de ganhar dinheiro produzindo medicamentos para prolongar ou para enganar, para fazer você consumir medicamentos o resto da vida, deveria acabar isso. Se deixar de ser lucrativo, aí eles inventam a cura. Estão entendendo? E deveria ser essa coisa de pesquisas, de criar medicamentos, coisa do governo, sem ser terceirizado, sem ser coisas de pessoas, empresários, que vão ficar, como eu disse, enrolando, nunca pesquisando a cura. Tem a ver também com essa coisa do combustível. Quando, antigamente, alguns doidões criavam carros elétricos ou à base de água, tinha uma máfia do pessoal ligado ao petróleo que caçava esse pessoal ou comprava as ideias e engavetava, tá entendendo? Para não ter prejuízo para o petróleo, ou consumia com essas pessoas. Estão entendendo o raciocínio? Então eles não querem solução, eles querem escravizar. E sobre esse negócio de escravizar, eu estava vendo um vídeo essa semana que no Paraguai não se paga água, como aqui no Brasil. E lá você comprou um carro, o carro é seu. Aqui no Brasil não é nosso, porque você paga o resto da sua vida. É isso mesmo, nós somos eternamente escravos. E um outro detalhe: lá o carro você paga um imposto municipal, que é para cuidar das estradas, não é? Fazer as coisas certinhas, pagar os funcionários, mas um imposto aí mais ou menos de R$ 500 por ano. Lá é assim. Aqui tem carro aí que paga mais de R$ 2.000. Quem tem carro muito caro, né, vai pagar altos preços aí de IPVA. E para sempre. Aí com o tempo vai caindo o preço desse IPVA, não é? Mas eu acho um absurdo, porque a gente fica bancando um monte de coisa que não volta pra gente nunca. É só para coisa de corrupção. Estão entendendo o que eu estou falando? Não é segurança pública, saúde pública, porque falam que aqui tem, não é? Essa coisa da saúde pública. No Paraguai também tem. Estão entendendo? Todo mundo tem isso lá. E não é da forma abusiva como é aqui no Brasil. A gente não é dono de nada. Aqui no Brasil a gente paga por tudo. E com relação à água a gente paga 2 vezes. Por quê? Bom, os políticos são burros por natureza. Eles são malandros, espertos, mas são burros. Então deixa eu explicar. Por que nós pagamos a água 2 vezes? Porque a energia elétrica, né, uma das fontes, é a água. Não é? Tem também a energia solar, a eólica, não é? Vento. Não é?
Tem vários tipos de energia, né? Combustíveis. Só que, basicamente, a gente paga água duas vezes aqui no Brasil. E algo que é do planeta. Pertence ao povo, não pertence ao governo. Estão entendendo? É que nem o petróleo. Se você na sua casa achar um poço de petróleo, o governo pega. É do governo, não é seu. Mesmo a propriedade sendo sua. Então a gente não tem nada. Então eu estou falando aqui, não é desabafo não. É dizendo que eu sou contrário a isso. E eu sou contrário mesmo. E acabou a conversa. É dessa forma. As pessoas têm aquela ideia de que são reis ou deuses. Tem muito poderoso aí que é assim. Ah, eu sou um intocável, eu posso fazer o que eu quiser, posso cometer todos os crimes que não vai acontecer nada. Tem um monte aí, vocês estão vendo aí nos noticiários, isso quando passa, porque a mídia também tem medo, não é? De perder a bocada, ou de ser penalizado, ou de perder, não é, tudo que tem. Então vão sendo coniventes, vão concordando, passando a mãozinha na cabecinha desses pseudo-deuses, pseudo-poderosos. Se acham poderosos, mas no final todo mundo vai para o mesmo lugar. Quer dizer, no cemitério, não é? Porque agora eu não sei essa coisa de inferno ou céu, se esse negócio existe, 99% vai para o inferno. Legal, não é? Agora vocês vão ver as matérias que eu selecionei para vocês e eu espero que não assuste muito vocês, não é? Mas eu acho que tudo está interligado, tudo que a gente se alimenta afeta diretamente a nossa genética. As mães grávidas, quando comem coisas assim industrializadas, podem interferir na genética do bebê. Então tudo isso é interligado. Medicamentos, agrotóxicos, tudo, qualquer substância química, coisas alteradas geneticamente ou cientificamente, podem interferir sim na nossa química, porque nós, como eu disse, somos um laboratório particular de química. Assiste aí. Existe causa do autismo? Não existe uma única causa descoberta. A comunidade científica, incluindo pesquisadores no ZEUA, é consensual de que o transtorno do espectro autista, TEA, é multifatorial. Ele surge da combinação complexa entre genética, hereditariedade e fatores ambientais, exposição pré-natal, estresse ou toxinas, durante o desenvolvimento do cérebro. Embora não exista uma cura, avanços recentes liderados por cientistas americanos têm proporcionado um entendimento mais profundo. 1. Fatores genéticos. A genética desempenha o maior papel, respondendo por cerca de 70% a 90% dos casos. No entanto, não existe um único gene do autismo, mas sim centenas de variações e mutações que afetam a conectividade dos neurônios. 2. Mecanismos biológicos. Pesquisas recentes focam no papel de células cerebrais, como os astrócitos, e em como a inflamação ou alterações em proteínas reguladoras podem impactar o desenvolvimento fetal. E 3. Estudos em animais. Pesquisadores americanos, como os da Universidade de Stanford, conseguiram reverter temporariamente sintomas de hipersensibilidade e dificuldades sociais em camundongos. Eles identificaram áreas específicas do cérebro, como o tálamo, cuja hiperatividade está ligada aos comportamentos do espectro. Para informações aprofundadas sobre o espectro e atualizações científicas contínuas, você pode acompanhar os materiais educativos disponibilizados pela Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS. ou ler sobre as pesquisas brasileiras e internacionais de referência na revista Pesquisa FAPESP. Recentemente, uma promessa abalou as comunidades relacionadas ao autismo: o compromisso assumido pelo secretário de Saúde do ZEUA, Robert F. Kennedy Jr., de que até setembro uma série de estudos revelaria as causas do transtorno do espectro autista, TI. Sendo mais específico, ele supostamente revelaria quais toxinas estariam provocando uma epidemia desta condição, só que, até agora,
os estudos científicos mais rigorosos apontam que de 98% a 99% da causalidade do TI é genética e que não há uma epidemia de autismo, até porque essa expressão não se aplica a uma condição genética e que a explosão de diagnósticos é decorrente sobretudo do aumento de informações, de melhor formação médica e da ampliação do próprio conceito do que seja o autismo. Falando sobre medicamentos. O termo máfia dos remédios refere-se a esquemas criminosos e práticas abusivas que envolvem medicamentos. Isso abrange desde o esquema de corrupção de grandes farmacêuticas para vender drogas viciantes, como opioides, o contrabando de substâncias ilegais, até a pirataria e a falsificação de remédios. 1. Escândalos da indústria farmacêutica. Grandes empresas já foram expostas por subornar médicos para prescrever medicamentos altamente viciantes em troca de lucro. Um exemplo famoso é o escândalo dos opioides, como o fentanil, em que laboratórios minimizaram os riscos de dependência química. No cinema, filmes e séries como Máfia da Dor, disponível na Netflix, e Império da Dor retratam como representantes farmacêuticos usaram táticas agressivas de vendas que resultaram em epidemias de dependência nos Estados Unidos. 2. Contrabando e comércio ilegal. O tráfico de medicamentos é um problema grave no Brasil, especialmente com produtos voltados para estética, como canetas emagrecedoras. Fronteiras. Cidades como Foz do Iguaçu, PR, são os principais pontos de entrada de remédios contrabandeados do Paraguai. Riscos. Comprar remédios de fontes não autorizadas coloca a saúde em risco severo, pois não há garantia de procedência, armazenamento correto ou se o produto contém o princípio ativo original. 3. Falsificação e golpes. A rede do crime organizado também atua falsificando medicamentos de alto custo, como os oncológicos, ou vendendo placebos. No Brasil, episódios históricos envolveram até a venda de pílulas anticoncepcionais adulteradas feitas apenas de farinha, o que resultou em grandes multas na justiça. Se você ou alguém que conhece precisa adquirir medicamentos de forma segura, consulte sempre farmácias certificadas e evite comprar produtos sem receita médica ou com preços suspeitosamente baixos. A indústria farmacêutica dedica-se à pesquisa, desenvolvimento, fabricação e comercialização de medicamentos e vacinas. É um setor altamente regulado e impulsionado por pesquisa e desenvolvimento, P&D, sendo vital para a saúde pública e o tratamento de doenças. Explore abaixo as principais características deste mercado. Estrutura do setor. 1. Foco: produção de remédios, biofármacos, insumos farmoquímicos e vacinas para humanos e animais. 2. Inovação. É um dos setores que mais investe em P&D no mundo, integrando biotecnologia e inteligência artificial para descobrir novos tratamentos. E 3. Regulação. Toda a cadeia produtiva é rigorosamente fiscalizada para garantir eficácia e segurança. Gigantes do mercado. 1. Global. Empresas como MSD, Merck e Pfizer lideram o ranking mundial de faturamento, ultrapassando a marca dos bilhões de dólares. 2. Brasil. O mercado nacional movimenta cifras bilionárias. O Sindusfarma representa mais de 95% do mercado de medicamentos no país. As maiores empresas incluem Grupo NC, EMS, Eurofarma, Hypera Pharma. Carreira e atuação. As oportunidades de trabalho são vastas. Além do desenvolvimento de drogas, exigem-se profissionais, como farmacêuticos, químicos e engenheiros, para atuar em P&D, garantindo conformidade nas boas práticas de fabricação, GMP, e na gestão industrial. Para entender mais sobre as diversas áreas de atuação, assista à visita ao Laboratório Bial. Tem muitas coisas que dão uma revolta imensa, não é?
Mas eu fico muito triste, decepcionado e chateado com a maioria das pessoas que fazem tudo por dinheiro. Muitas pessoas não têm honra. Muitas pessoas fingem ter caráter. Mas se for para morrer pobre, sem fazer nada disso que esses sujos fazem, eu vou morrer muito feliz. Porque você não causar sofrimento a outras pessoas, não se aproveitar do sofrimento de outras pessoas. Quando eu vejo pessoas interesseiras entrando em relacionamentos por interesse financeiro, pessoas cometendo adultério, essas coisas revoltam, porque a gente não foi criado para isso. É uma pena. Estou sendo sincero para vocês, é uma pena. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.